Vamos dar continuidade à nossa série de ministrações na carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica. E nesta manhã eu quero terminar o capítulo de número 3 e nós vamos ler a partir do versículo 9, do 9 ao 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 9 ao versículo 13. Eu quero falar, dentro desse tema, que é o poder do Evangelho, eu quero falar sobre perseverando até o fim. Vamos ler a palavra de Deus. Porque que ação de graças poderemos dar a Deus por vós, por todo o gozo com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé? Ora, o mesmo nosso Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo encaminhem a nossa viagem para vós. E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Amém. Em 1968, nas Olimpíadas, um atleta chamado John Stephen percorreu a maior parte da sua trajetória de 42 quilômetros, machucado, com a perna enfaixada, uma parte, devido a uma queda que ele teve logo no início da maratona. O John chegou em último lugar, horas depois dos outros atletas. Sua corrida foi muito difícil, com muita dor, com bastante limitações, mas John terminou aquela maratona. Um repórter chegou a ele e questionou por que razão, mesmo ferido, com tantas dores e sangrando durante toda a maratona, ele insistiu em ir até o fim. E a resposta de John foi: acho que vocês não entenderam. O meu país não me enviou à Olimpíada para começar a corrida. Eu fui enviado para completar a prova. Nós cristãos não fomos convocados por Deus para analisarmos as condições a que seríamos submetidos nessa vida, nessa corrida. Nós não fomos convocados para exigir de Deus que nos desse plenas condições de corrermos. Mas nós fomos convocados para perseverarmos até o fim. Nós somos convocados para completar a prova, para terminar a corrida, para ir até o fim. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, tem exatamente isso em mente. Ele sabia das dificuldades da igreja, que passa não apenas pela perseguição, pela limitação financeira, porque era uma igreja pobre, que passava também pelo pouco conhecimento doutrinário, pois o apóstolo Paulo havia ficado pouco tempo entre eles. Era natural que muitos questionamentos existissem, que muitas dúvidas surgissem. Muitas pessoas perguntavam a respeito de assuntos dos quais até nós hoje, se bobear, não sabemos responder. Poucos tinham conhecimento suficiente para lidar, por exemplo, com as questões pós-morte. Para onde iam, então, aqueles irmãos que depois que desciam à sepultura? Para onde ia a sua alma? Como se daria a vinda de Cristo, uma vez que eles estavam esperando e vários irmãos estavam morrendo? Qual deveria ser o papel dos irmãos diante das dificuldades a que a igreja estava sendo submetida? E o pior, irmãos, cadê o homem que plantou a igreja? Cadê o apóstolo Paulo? Aquele que esteve entre nós dizendo: olha, se necessário morrer por Cristo, morreremos. Pois vocês mesmos sabem das minhas tribulações, das lutas e cárceres, apedrejamento, e quantas vezes
eu fui perseguido por causa do evangelho que eu prego a vocês. Esse homem teve que sair às pressas da cidade de Tessalônica. Esse homem teve que correr para a cidade próxima, Bereia, a 160 quilômetros. Para nós hoje, talvez uma distância não muito grande, mas para quem caminhava a pé, ou no máximo na companhia de um pequeno animal, levando seus pertences, era uma longa viagem. Esse homem que, quando souberam que estava em Bereia, mobilizaram uma turba, agitaram judeus nervosos, raivosos, que queriam inclusive matar o apóstolo Paulo. Eles não queriam apenas apresentar acusações diante dos tribunais de Roma, eles queriam matar o apóstolo Paulo, matar aquele perturbador dos judeus, aquele que ia nos sábados nas sinagogas pregar o evangelho de Cristo, aquele que anunciava que o Messias prometido já havia vindo e que tinha se manifestado e que viria uma outra vez para buscar o seu povo eleito. Eles queriam a morte desse homem. E esse homem precisou ser protegido e precisou mudar de província. Esse homem parou em Atenas. Esse homem saiu da província da Macedônia e foi para outra província, para outra região, para a província de Acaia. Ele está distante de Tessalônica. E o seu coração está apertado, ele está cheio de angústias. Como está a igreja que eu plantei em Tessalônica? Como estão os irmãos? O temor de Paulo é que Satanás roubasse a semente que foi plantada e que aquela igreja acabasse em nada, que os irmãos desanimassem da fé. A sua carta é uma resposta ao que ele ouviu da própria igreja, que após ter recebido o representante Timóteo, ministro de Deus e cooperador no reino, como disse Paulo, volta a Paulo dizendo: olha, os irmãos estão firmes, eles estão perseverando na fé, na esperança, no amor, eles entendem o que aconteceu com você e eles te amam, apóstolo Paulo, e eles estão ansiosos para revê-lo. Paulo, com o coração cheio de alegria, naquele mesmo momento, pede para que Timóteo comece a escrever a carta. E ele escreve não apenas uma, mas 2 cartas aos Tessalonicenses, dando desde orientações doutrinárias e explicações sobre seu ministério, sobre as razões que o levou a sair corrido daquela cidade, fugido daquela cidade, como também para demonstrar o quanto ele ama aqueles irmãos e ele também deseja estar com aqueles irmãos. Mas aqui, especificamente nesse trecho que nós lemos, Paulo está incentivando a igreja a perseverar até o fim. Permaneçam firmes. Paulo está dizendo que virtude cristã é idêntica à perseverança, que o verdadeiro cristão traz consigo o slogan: desistir jamais, jamais. Ele sabe que é necessário perseverar em todos os aspectos para que aquela igreja seja uma igreja triunfante. Quando ele termina o capítulo 3 dizendo: no dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Há um dia de triunfo, ao dia do término da prova, ao dia em que se completa a corrida. Feridos, sangrando, com dor, machucados, continuem a maratona. Continuem correndo, continuem, sejam perseverantes, não desanimem. Aquele que chamou vocês, não chamou para que vocês avaliassem as condições a que seriam submetidos na maratona, mas que vocês permanecessem firmes até o fim. E como é que o apóstolo Paulo faz isso? Ele faz ensinando a respeito da perseverança em aspectos distintos, mas com objetivos iguais. Vejam, meus irmãos, no primeiro momento, do versículo 9 ao versículo 10, Paulo, na clara compreensão de que a igreja é a provisão de Deus para a nossa vida em comum, para o compartilhar de experiências, para a identidade humana, das necessidades, das dores, dos conflitos, das angústias, das crises de existência, dos problemas de família, das crises financeiras, do problema de saúde, do desentendimento, do desajuste, do amor, do afeto,
da compreensão, da ajuda, do estender a mão, do abraçar, de estar junto todo dia e vendo pessoas iguais, que têm filhos e que trabalham e que compram e pagam e que choram e que se alegram, que traçam planos e que conquistam e às vezes não, que hoje estão entre nós e que amanhã deixam de estar. Paulo tem a compreensão que a igreja é assim. Ele sabe desta realidade da igreja. E ele então ensina aos irmãos, sejam perseverantes na convivência. Perseverem em conviver uns com os outros. Perseverem em estar na companhia uns dos outros. Paulo sabe que é fundamental para todos nós termos círculos de amizade. É óbvio que nós temos que ter amizade com as pessoas indistintamente, independente das suas percepções, da sua crença, da sua raça. Nós somos amigos. Nós precisamos acolher e desejamos ser acolhidos por aqueles que conhecemos e que teremos a experiência de conhecer ao longo da nossa vida. Mas é óbvio que nós temos círculos de amizades. Que nós temos ou pouquíssimas pessoas, ou um grupo um pouco maior, com quem nós podemos compartilhar coisas íntimas da nossa vida. Com quem nós compartilhamos pontos de vista, compreensões, estruturas de conhecimento, com quem nós nos identificamos com os dons. É natural isso. E Paulo sabe desta necessidade. E ele sabe que num contexto humano, isto faz bem, é necessário. Na nossa estrutura humana, nós precisamos de pessoas. Você pode até ter um animal de estimação. Você pode até colocar um nome nesse animal, um nome humano. Você pode até chamar o seu animal de filhinho, de filhinha. Você pode até colocar um animal no seu sofá, na sua cama. Você pode beijar o seu animal, mas o seu animal não é um ser humano. O seu animal não tem percepções humanas. O seu animal tem um instinto animal. Ele tem recompensa e ele te dá carinho e afeto quando você o alimenta, quando você cuida dele. Mas ele não é um ser humano. Ele não é sua família. Ele não é o seu irmão. A igreja é a provisão de Deus. É na igreja que nós compartilhamos as dores. É na igreja que nós aprendemos a viver. É na igreja que nós compartilhamos o sofrimento e também as nossas conquistas. É entre nós. É a família de Cristo. É o corpo de Cristo. É o edifício espiritual. É o ajuntamento dos santos. É a Assembleia de Deus. É o povo de Deus, congregado, reunido, não só para um culto solene, mas para uma vida de culto. Para uma troca de experiências, cujo objetivo é apontar Cristo entre nós e através de nós e em tudo aquilo que fazemos. É Ele que nos une. E Paulo sabe disso. E ele diz aos irmãos, perseverem, vejam o que ele diz no versículo 9. E ele começa com uma pergunta retórica. Por quê? Que ação de graças poderemos dar a Deus por vós? Ou seja, reconhecer que Deus colocou a comunidade cristã como sinal de uma provisão para o nosso crescimento, para a nossa convivência, deve nos dar vários motivos para agradecê-lo. Diferente do que muitas vezes nós fazemos e do que muitas vezes o sistema ou a cultura hegemônica, a predominância do pensamento na sociedade propõe. A sociedade diz assim, você é o centro, é você que merece, é você que deve conquistar, é sempre você. Você é demais, é apenas você. Pense em você, trabalhe para você, conquiste para você, compre para você, passeie você, realize as suas vontades, conquiste você, seja alguém. Mas pense apenas em você. Na mente de Paulo, não. Na mente de Paulo, a igreja é o lugar onde Deus nos tira deste pensamento egocêntrico
e diz assim: olhe para os outros, pense nos outros, ajude os outros, compartilhe com os outros, viva a experiência dos outros, se relacione com os outros, estenda a mão aos outros, viva em comunhão com outros. Saia dessa esfera de ego inflado, cheio. Rompa essa redoma. Amplie a zona de conforto relacional. Conheça pessoas. Amplie o seu círculo de relacionamento. Ao mesmo tempo, dar ações de graças a Deus pela comunidade é uma maneira que Paulo nos ensina de andar na contramão de uma tendência natural de enxergar os defeitos. Naturalmente, eu olho para as pessoas e reconheço suas limitações e os seus defeitos. É fácil identificar as fraquezas dos outros. Eu sempre terei uma palavra de lamento, de reclamação, ou uma constatação negativa a respeito de alguém. E como eu vou poder dar graças a Deus por alguém que eu consigo identificar os seus defeitos? E Paulo está ensinando isso. É importante que vocês tenham interação. E no contexto judaico? Paulo era judeu. Na tradição judaica, na mente de Paulo, naturalmente, isso aqui tem a ver com uma celebração embasada em Deuteronômio 12:12. Por isso ele escreve dessa forma: por que ação de graças poderemos dar a Deus por vós? E vejam o que diz Deuteronômio 12:12. E vos alegrareis perante o Senhor, vosso Deus, vós e vossos filhos e vossas filhas, e vossos servos e vossas servas, e o levita que está dentro de vossas portas, pois convosco não tem ele parte nem herança. Deus havia ordenado que o povo celebrasse a ele, se alegrasse na presença dele, pela comunidade da aliança. Eu não devo reclamar da minha igreja, eu devo celebrar e me alegrar diante de Deus por causa da minha igreja. E dizer: Deus, eu te dou graças, porque eu sei que na igreja tem pessoas falhas como eu, mas que me amam e que eu posso amá-las também. Semana passada, nós recebemos o pastor Pablo, da igreja de Valinhos, e ele tem 2 filhos. E ele disse assim: pastor, eu deixei o meu filho mais novo com o tio dele, porque ele é muito peralta. E as pessoas têm um pouquinho de receio da igreja de Campinas. A percepção é que é uma igreja muito séria, em que a liturgia tem que ser tudo cuidadinho. E ele pensou: bom, eu não vou levar o meu filho. E a esposa dele, a Gi, viu a Joana brincando. Daqui a pouco a Joana levou um tombo, né, aquelas peripécias de criança, e ela colocou a mão no peito. A Gi falou assim: graças a Deus, a filha do pastor é igual ao meu filho. A filha do pastor também apronta. A filha do pastor também se machuca. As pessoas pensam assim. Será que os irmãos são melhores? Claro que não. Quando eu vejo as nossas crianças brincando, correndo, isso é uma coisa ótima. Quando eu vejo os irmãos conversando, às vezes fazendo brincadeiras, como eu fiz com o irmão Jackson quando ele chegou com a calça nova dele, eu achei o máximo a calça. Ou como quando fizeram com o Júnior, quando chegou com calça jeans e um tênis jeans, e alguém olhou e falou: é a extensão da sua calça? E ele ria e brincava. Irmãos, nós precisamos uns dos outros. É aqui que nós vamos trocar as nossas experiências. É aqui onde nós não estamos preocupados em ficar ofendendo, zombando, tratando com preconceito, com diferenças, ou alguns são exclusivos. Não, nós somos todos absolutamente iguais. Vir no domingo na igreja com a nossa família e encontrar os irmãos e compartilhar a vida é algo renovador para toda semana. E Paulo sabe disso. E ele incentiva a igreja que continuem alegres em toda e qualquer situação. Ainda no verso 9. Por todo o gozo com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. Vejam, o coração de Paulo está
repleto de alegria, de gozo, porque ele quer rever os irmãos. Mas não apenas por esta razão, o coração dele está repleto de alegria, porque ele sabe que os irmãos também estão querendo vê-lo. Mais do que ficar feliz em querer rever alguém, é você receber a notícia de que fulano está ansioso para te ver. Quando você faz um evento, como ontem nós tivemos aqui da Assembleia, e os pastores chegam e falam: nossa, pastor, como eu queria conhecer essa igreja. Como eu queria abraçar o pastor. E a gente olha as fotos nas redes sociais, nós acompanhamos às vezes as pregações, mas como é bom estar aqui. Tomamos um café juntos. Isso é muito bom, irmãos, isso é libertador para nós. Veja, Paulo sabe que há muitas razões que podem distanciar os irmãos da comunidade. Se nós não cuidarmos, há muitas atitudes que podem nos tirar da convivência comunitária. Entre elas, eu posso citar aqui algumas. Por exemplo, a incredulidade. Algumas pessoas podem abandonar a convivência por incredulidade. A nossa mente é o tempo todo atacada por falsos ensinos. E as pessoas acabam cedendo e começam a duvidar da palavra de Deus. Quando alguém deixa de crer nas Escrituras, naturalmente ele abandona a igreja. Ele se apostata da fé. Ele se afasta, ele vira as costas para a verdade. E ele entende que a igreja não mais é necessária para ele. Aqueles que se afastam por um moralismo infundado. Ele critica tudo e todos. Tudo está ruim. As pessoas não são boas o suficientes para a minha companhia. A igreja não é boa o suficiente para os meus conceitos. Nada está bom. Quando, na verdade, o problema são os seus conceitos morais equivocados. Ele não olha ou ela não olha para si mesmo, mas apenas para os outros. Aqueles que se afastam da comunidade por libertinagem, porque se apegou aos prazeres, ao sensualismo, ao entretenimento. O tempo todo está planejando festa, passeio, consumo, diversão. E não há espaço na sua agenda para a convivência comunitária. Ele não, ou ela não, entende a necessidade da igreja e naturalmente vai se afastando. Quando percebe, a sua agenda semanal é recheada de atividades que o leva ou a leva para longe da vontade de Deus. Há muitas pessoas assim. Ou talvez por irreverência. A pessoa não tem reverência ao culto ordenado, negligencia que Deus nos ensinou. É irreverente. Sabe o que tem que fazer, mas não faz. É como aquele filho que o pai e a mãe conversam e dizem assim: tá bom, eu entendi. Você vai fazer? Não. Mas você entendeu? Entendi. E não vai fazer? Não. É irreverente. Ou talvez por pura rebeldia. Há aqueles que desobedecem às ordenanças. Hoje, por exemplo, é um culto de ceia. É possível que alguém, sem a menor preocupação com a ordenança da ceia, tenha marcado um passeio. Ou tenha decidido ficar em casa para lavar o carro, ou para varrer a calçada, ou para assistir um programa de televisão, ou para dormir mais tarde, até mais tarde, ou talvez para passear no parque ou no shopping, coisas que fazem parte da nossa vida e não há nenhum problema em fazê-las. O problema é colocar em detrimento as ordenanças em busca da satisfação do que é passageiro. Você pode ir no shopping, só não precisa ir no momento do culto. Nós temos o culto 1h30 para quem vem só no domingo uma vez. 1h30 na semana inteira. E ainda tem gente que diz assim: não vai dar para ir dessa vez. Não vai dar para ir dessa vez. Você assiste um filme de 2 horas. E você acha que Deus acredita que não dá para ir dessa vez.
Muitas pessoas fazem isso. Assistem séries inteiras da Netflix, de dias e dias e meses. Episódios e mais episódios. Mas no culto não dá. Deus sabe, eu estou muito cansado, a minha vida é muito corrida. Mentira. Quem tem vida corrida não assiste série da Netflix. É como alguém que diz assim, eu não consigo aprender as coisas. Não aprende porque não estuda. Porque tempo tem. Não gerencia o tempo, não administra o tempo. Perde o tempo com coisas que não levam para absolutamente nenhum lugar. E o Senhor está dizendo àquela igreja. E aí no verso 10, Deus usa Paulo e diz assim, orando abundantemente dia e noite. Vejam, meus irmãos, a compreensão de Paulo é, se alguém decidir abandonar a vida comunitária, a primeira coisa que essa pessoa vai fazer é deixar a vida de oração. Não existe alguém que tenha uma vida de constante oração e não frequente a igreja. Porque o que Paulo está dizendo aqui não é o rito em si, ou o rito propriamente dito, mas a oração mergulhada no sentimento de preocupação e de conhecimento. Uma coisa é eu me preocupar com a sua necessidade, outra coisa é eu me envolver com a sua necessidade. Uma coisa é eu saber que você não tem dinheiro para comer e eu orar por você. Outra coisa é eu saber que você não tem dinheiro para comer e eu vou orar e levar comida para você. Uma coisa é eu saber que você está doente e que você precisa de oração, mas você precisa de remédio, você precisa de médico e você precisa de visita. Porque não é só a oração que vai tirar a sua dor. Então, para Paulo, não é só ir na comunidade, é viver a comunidade. Não é pensar na missão, é ser missional. Não é falar com empolgação do que se tem que fazer, mas é empolgadamente fazer o que se fala. É completamente diferente. Não é ter a percepção, é ter a vivência do que se percebeu. Não é fazer a constatação, mas é ir e resolver o que foi constatado. Uma coisa é você falar, pastor, ficou sabendo do irmão? O irmão está desanimado na fé. Outra coisa é dizer assim, pastor, fulano está desanimado, mas eu vou ligar para ele. Eu vou orar e eu vou visitar. E eu vou dizer para esse irmão e para essa irmã que eu estou preocupado com eles. Que se for necessário fazer algo para ajudá-los, eu vou fazer. Porque a visão de mercado para nós, ou a visão crítica é de que as coisas estão ruins e que é assim mesmo, mas tem lá os seus responsáveis e a gente se acostuma à opinião dos jornalistas, à opinião dos críticos da televisão, dos economistas, dos palestrantes, e a gente acha que a vida é isso. Que a vida é um mundo de rede social, que a vida é o Facebook, que a vida é olhar as fotos no Instagram, ou assistir um vídeo no YouTube. Não é isso, irmãos, isso não é a vida. Isso é apenas um espelho ou um reflexo de alguma coisa que não é a vida em si. Porque a realidade está no chão, a realidade está na convivência. É como alguém que sai da universidade, formado em engenharia, por exemplo, e entra numa empresa e acredita que porque ele é engenheiro, ele vai chegar na linha de produção e ele vai ter mais conhecimento e mais entendimento da realidade daquela empresa do que o funcionário que tem chão de fábrica há 30 anos trabalhando ali com as pessoas. É óbvio que não, porque tudo que ele tem é teoria. Ele vai precisar da experiência. É como um seminarista. Ele fica 4 ou 5 anos no seminário e ele sai do seminário e ele vem na Assembleia do Presbitério e ele quer uma igreja naquela jurisdição e aí tem a vacância pastoral, como ontem nós tivemos de uma igreja numa cidade próxima daqui e alguém diz assim, olha, eu me formei e agora eu quero assumir essa igreja. Ele acha que ele vai chegar na igreja e vai saber de tudo, como conduzir e que a igreja vai crescer e que tudo vai se resolver. Não é assim. Ele precisa conhecer as pessoas. Ele precisa viver com as pessoas. Ele precisa entender a personalidade de cada uma das pessoas. A condição econômica, a história de família, a saúde. Até isso afeta no relacionamento.
Paulo sabe disso. Paulo sabe. Ele diz assim: vocês têm que orar, mas vocês precisam agir. Agora, a oração faz parte da vida daqueles que entendem as necessidades e as demandas da comunidade. Se eu me afasto, eu não oro, porque eu não sinto as necessidades. C.S. Lewis tem uma frase a respeito da oração muito interessante. Ele diz: orar por alguém é dizer eu te amo escondido. É amor sem ser visto, sem plateias ou aplausos. Orar é fortalecer o outro, é abraçá-lo invisivelmente. Charles Spurgeon, quando questionado a respeito do seu sucesso pastoral, o homem conhecido entre os puritanos como o príncipe dos pregadores, um título em uma geração de grandes eruditos e oradores. Alguém é conhecido como o príncipe dos pregadores. Spurgeon disse: o segredo não está apenas em derramar a minha alma diante de Deus, mas em ter pelo menos 500 pessoas orando por mim enquanto eu prego. Spurgeon dizia: o maior deserto de um pastor é ver os bancos de sua igreja vazios. Vejam, meus irmãos, a oração é fundamental. Paulo continua: agora vocês devem perseverar no amor para com os outros, verso 11 e verso 12. E ele diz, no verso 11: ora, o mesmo nosso Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo encaminhe a nossa viagem para vós. Agora Paulo já sabe da necessidade da igreja de revê-lo, ele sabe também que há um sentimento de extrema necessidade de rever aqueles irmãos que está em seu coração, e ele quer ver aqueles irmãos. E ele diz então: ora, o mesmo nosso Deus e Pai. Perceberam como Paulo entende a igreja como família? Primeiro, ele diz que Deus é Pai. É assim que ele se refere ao Senhor. Nosso Deus e Pai. Ora, onde há um pai, há um senso de paternidade, de pertencimento, de família. Onde há percepção de família, há irmãos. Onde há irmãos, há vínculos afetivos. Há algo em comum. Algo em comum que une aquelas pessoas. E Paulo então entende que a igreja é uma família. Há um senso universal aqui de família. Vocês são irmãos uns dos outros. Não fale mal do seu irmão, ele é seu irmão. Não fique falando mal da sua irmã, ela é a sua irmã. Não despreze as necessidades dos seus irmãos, eles são seus irmãos. Não reclame da sua igreja, ela é a sua família. Não fale mal daqueles com quem você compartilha a sua vida. São seus irmãos. Segundo, Paulo admite que Deus é Pai, mas é o nosso Pai. Ou seja, da mesma forma como Deus me acolhe e cuida de mim e me protege, Ele também faz isso com você. Se existe uma coisa que magoa o coração de um pai, são filhos que questionam o amor. Como se o amor do pai tivesse que ser fracionado ou dividido e não exaustivo. O amor do pai se derrama entre os filhos, ele não se divide em cotas. Amo um pouquinho você, um pouquinho mais você e um montão você. Isso é percepção de filho. Não tem aqueles que dizem assim: ah não, meu pai e minha mãe amam o meu irmão mais velho. Eu brinco com meu pai, né? Eu falo: nossa, como o senhor gosta do Gilvano, não é possível que o senhor goste. E o senhor não gosta de mim? Ele: para, isso não... tudo igual, é tudo filho. Amor de pai, são filhos. E Paulo está dizendo: Deus, o Pai, ama a todos igualmente. Por isso é que nós devemos amar uns aos outros. Olha o verso 12. E o Senhor, qual o Senhor? O Senhor vosso Deus e Pai, vos aumente e faça crescer em amor. É como se fosse encher a medida uns para com os outros e para com todos, como também, Paulo não se exclui, como também nós para convosco. Ou seja,
Da mesma forma que Deus exige que vocês se amem, Ele pede para que vocês amem os demais, pensem nas pessoas que estão fora da comunidade, e eu também tenho que amar vocês. Ele amplia isso. Os Beatles cantavam: tudo que você precisa é de amor. Se eles tivessem cantado sobre o amor de Deus, isso até revelaria uma certa verdade. Mas a ideia aqui da cultura popular a respeito do amor é exatamente ao contrário do que propõem as Escrituras. Por isso, irmãos, essa ideia de amor, de eros, de erótico, de algo sensorial, de algo que se toca, como se o amor fosse apenas o afagar o cabelo, ou colocar a mão no ombro, ou dar um beijinho no rosto, ou na mente dos adolescentes, o amor, o amor. O amor é a paixão incontrolável, que leva aos amassos e beijos e que culmina na fornicação. Não é isso que a Bíblia diz. O amor é o compromisso de alguém que entendeu o chamado de Deus revelado em Cristo e que da mesma maneira se dispõe a amar o seu próximo. Por isso, Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 5, do 1 ao 3, ele diz o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Veja que a ideia de Paulo é a mesma: Deus, o nosso Pai. E andai em amor, como também Cristo vos amou. E como é então esse amor que nós devemos ter? Ele diz que Cristo se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas o amor do mundo, o amor eros, o amor que tem a ver com o patos, a ideia da paixão, a ideia do pertencimento, a ideia daquilo imoral, a ideia daquela paixão descontrolada de que quem ama é quem aproveita a vida. Ele diz: não façam isso. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos. O amor cristão é o sacrifício. O amor cristão é compassivo, é misericordioso, é compreensível, é generoso e é paciente. Este é o amor cristão. É por isso que é possível crescer em amor, porque nessas virtudes nós nos desenvolvemos. Quem ama sabe qual é o momento de chamar a atenção. Quem ama não compactua com o erro. Quem ama não diz: olha, está tudo bem, quando na verdade não está. Quem ama diz: está errado. Quem ama diz: pare com isso. Quem ama diz: corrija-se. Mas quem ama diz: conte comigo. Quem ama diz: pode pegar na minha mão. Quem ama diz: eu vou te ajudar, eu vou estar com você. Porque o amor verdadeiro exorta, mas também consola. Porque o amor verdadeiro disciplina, mas também edifica. Por isso que igreja inclusiva não é igreja amorosa, é interesseira. Qualquer percepção de apenas incluir para crescer o número, para usar a linguagem politicamente correta, para usar termos polidos, para não ofender o ego, é a contradição do que propõe o Evangelho, porque o Evangelho diz não, porque o Evangelho é amargo, porque o Evangelho é duro, porque o Evangelho rasga a alma, porque o Evangelho bate, porque o Evangelho limita. O Evangelho diz: muda ou não há salvação. Porque o Evangelho diz: decida-se ou você está perdido. O Evangelho não é uma proposta de talvez, quem sabe. O Evangelho é uma proposta radical de mudança. Se alguém pensa que pode conviver com o Evangelho como alguém que cria um gatinho em casa, você está completamente enganado. É como alguém que cria um filhote de leão
E se você não mudar a sua vida, você vai ver a fúria desse leão no dia do juízo. O evangelho não é brincadeira, irmãos. Melhor, entre aspas, seria viver as luxúrias do mundo e ir ao inferno do que passar a vida toda na igreja sem estar disposto a mudar de vida. Porque você perdeu a oportunidade de viver desandado. E também não terá o reino eterno de nosso Senhor. Porque o evangelho não facilita. O evangelho já é a proposta de Deus, que em Cristo nós somos salvos. Ou tudo em Cristo, ou nada feito. Não há um pé no evangelho e um pé no mundo. Ninguém fica sentado sobre o evangelho como se estivesse num balanço de parquinho, assoviando e se divertindo. Ou você muda, ou esse balanço vai virar com você, você vai cair de cara na areia. Ou você entende o que Deus diz, ou no dia da vinda de nosso Senhor, você lembrará destas palavras. Terceiro e último, Paulo fala sobre a perseverança em aguardar a vinda de Cristo. Vejam que ele faz isso progressivamente e de maneira ascendente, para cima. Ele está dizendo, olha, se vocês perseverarem até o fim, se vocês se mantiverem fiéis a Deus, se vocês amarem uns aos outros, se vocês viverem na comunidade, se vocês compartilharem o pão, as orações, e se vocês fizerem isso de maneira que vocês aguardam a vinda de Cristo, façam, mas façam com temor, porque o Senhor, a quem vocês esperam, virá com todos os seus santos. Paulo não perde de vista o que o motiva. Sabe por que as pessoas abandonam a igreja? Sabe por que as pessoas abandonam a convivência? Porque não esperam a vinda de Cristo. Quem não aguarda mais a vinda de Cristo, não faz sentido estar na comunidade. Quem não está preocupado em ouvir a pregação do Evangelho, a pregação bíblica, a pregação verdadeira, mas que gosta de mensagens de autoajuda, de pregação de triunfalismo e de promessas e promessas e promessas que não levam a absolutamente nenhum lugar, não muda a vida de absolutamente ninguém, essas pessoas, na verdade, não esperam a vinda de Cristo. Essas pessoas vão nas suas igrejas atrás de bênção, de cura, de realização, de vitória, de prosperidade. Não querem a vinda de Cristo. E esses pastores sabem disso. E eles alimentam isso. E eles incentivam isso. E eles continuam pregando mentira, porque eles também não querem Cristo, não querem a vinda de Cristo e não creem na vinda de Cristo. É por isso que não pregam o arrebatamento da igreja, porque não há arrependimento dos pecados, porque a grande maioria tem a vida errada diante de Deus e sabe que não são salvos. Muitas pessoas tomam da mesa do Senhor, comem do pão e do vinho sem nenhum temor diante de Deus. E brincam e zombam de Cristo e do Evangelho e de sua morte vicária na cruz, como dizendo, Senhor, o Senhor morreu por mim, o Senhor derramou sangue por mim, o Senhor entregou sua vida por mim, mas eu não faço nada. Eu não oro, eu não amo a igreja, eu não sou generoso, eu não espero a vinda de Cristo, eu estou te enganando, Senhor. Eu sou um grande ator. Nessa novela do Evangelho, eu sou um grande ator. Como se Deus estivesse impressionado com a nossa encenação. Como alguém que está apresentando um teatro diante de Deus. E toma a ceia, e canta a música, e levanta os braços. Isso quando vem. E o Espírito Santo diz a Deus o Pai, Ele não é meu. Ele não me pertence. Eu não habito em seu coração. Não há adoção, não há redenção, não há remissão de seus pecados, não foram expiados. A culpa, a sangue, a condenação diante de nós. Nessa manhã, quando você tomar a ceia do Senhor, lembre-se disso. Não é apenas tomar a ceia, mas é ser o corpo de Cristo. Em memória de mim não é uma lembrança, irmãos. Lembrança você tem na retrospectiva do final do ano. Lembrança você tem das coisas boas que você viveu.
Lembrança você tem dos momentos que você presenciou, mas você não estava no Calvário. Nós não vimos Cristo crucificado e seu sangue derramado. Ainda que nos impressione cenas como a música do Getsemane, ou teatros, ainda que algumas imagens, construtos mentais nos impressionem, nós não sabemos o que Cristo padeceu na cruz, a gente não tem noção do que é a ira de Deus. Nós reclamamos pela falta de dinheiro, nós homens choramos com uma cólica de rim, e a gente vai ter a prepotência de dizer, não, eu sei o que Cristo padeceu. Nós não sabemos. Por isso que quando nós tomamos a ceia em memória, é como se nós fôssemos transportados diante do Calvário, e aí há um esforço mental em se aplicar ao que diz as Escrituras, a você olhar para a cruz e ver o sangue descendo pelo patíbulo, e um homem agonizando sem conseguir respirar, nos seus últimos instantes e com toda a dor lhe esmagando os ossos. É como se você passasse a mão no patíbulo e olhasse o sangue de alguém morto. E aquele sangue falasse aos seus ouvidos, bem baixinho, é por você. É por você. Por isso, Paulo diz, sejam perseverantes até a vinda. Meus irmãos, o abandono da fé tem a ver com essa perda de noção do que é o reino de Deus e da vinda de Cristo. Um filósofo do ano 4 ou 5 antes de Cristo, chamado Lúcio Sêneca, ele dizia que se você não sabe onde você quer chegar, se você não tem um objetivo, uma meta na vida, todos os ventos lhe são contrários. Se você não sabe a respeito da vinda de Cristo, todas as dificuldades da igreja vão fazer você desanimar. Todas elas. Quando eu namorava a Patrícia, e ainda a namoro, né? Mas quando não era casado, eu ia buscá-la todos os dias no trabalho. Houve um dia em que ela saía da empresa, caminhava uma certa distância e passava por cima de uma passarela da rodovia Santos Dumont. E eu tive uma ideia, vou ao encontro da minha noiva. E eu subi aquela passarela e fiquei aguardando. Quando a vi de longe, fui ao encontro e nós nos encontramos no meio da passarela, no alto da rodovia Santos Dumont. Que chique. E ela nunca mais se esqueceu disso. A alegria quando ela olhou naquela passarela enorme e ela viu alguém se aproximando e era o noivo. Sabe por que eu fiz isso? Porque havia uma esperança de que eu me casasse com ela. Vão completar-se 12 anos. Você se encontra com seu noivo? Vai ao encontro dele? Ou o seu namoro é um namoro descuidado? Ou você não liga? Não está nem aí? Ou você vai ao seu encontro porque você aguarda o dia do casamento, o dia da vinda? Estava na papelaria Brink Center conversando com uma atendente, o nome dela é Naila, ela é da Igreja Presbiteriana Independente. E ela falou assim, pastor, eu estou tão feliz, o meu casamento vai ser o ano que vem. E o meu marido, o meu noivo, ele é militar. E ele quer tudo assim, certinho, e a gente está fazendo já os ensaios, e nós vamos nos lugares assim para provar os docinhos, para conversar sobre a festa, todos os preparativos. E eu falei, que coisa boa. Você está vivendo a prévia da alegria do dia do seu casamento. Quando a gente vem para a igreja e participa da ceia, é uma prévia. O Senhor disse, façam isso até que Ele venha. Nós estamos
provando do que será o grande dia. Hoje, em miniatura, um pão, um cálice, mas de um significado enorme. Quando você casou, você sabe disso. Olha aqui o docinho com castanha, olha aqui o docinho de chocolate, olha o docinho com coco. Você não tem uma mesa farta para você decidir o que você quer. Mas você tem uma pequena amostra. E toda vez que você prova aquilo é uma prévia e os noivos saem com o coração cheio e exuberante, dizendo: o nosso dia está chegando, o dia do nosso casamento. Portanto, nessa manhã, faça isso. Senhor, eu amo estar na sua casa no domingo, no culto do Senhor, participando das ordenanças, porque o dia do nosso casamento está chegando. E Paulo vai dizer à igreja de Tessalônica: ele virá com os seus santos, e nós subiremos ao seu encontro triunfal. Quando eu celebro um casamento, o momento mais alegre e mais gostoso da celebração do culto nupcial é quando a noiva entra ao encontro do noivo. Não existe um momento no casamento mais vibrante, mais lindo e que marca a vida de todas as pessoas. A noiva é o objeto daquele momento, preparado pelo noivo. O noivo está esperando. E aí a noiva entra, e no nosso casamento teve um rapaz tocando um trompete, uma trombeta, e foi de uma emoção, tinha uma antessala, ele tocou lá, quando abriu a porta, a noiva entrou, que ela chega na metade da igreja, eu, o noivo, fui ao seu encontro, e recebi a noiva das mãos do seu Armando, o Espírito Santo na encenação. O Consolador, todo emocionado. Quantas mulheres não passaram por isso? A vida cristã é um culto nupcial. A vida cristã é uma prévia de um casamento eterno. Por isso a Bíblia diz que a igreja é a noiva de Cristo. É por isso que nenhum noivo quer uma noiva que se prostitui, quer uma noiva imoral, quer uma noiva descompromissada, quer uma noiva feia, descuidada, relaxada, quer uma noiva que não tem organização. Todo noivo quer uma noiva adornada, bonita, com uma venusticidade exuberante, de uma beleza implacável, quer uma mulher perfeita para marcar aquele momento. Essa é a figura da igreja de Cristo. Cuide-se. Tenha uma vida espiritual adornada. Não é a maquiagem xing-ling que vai encantar o noivo. É a make ideal. É as escrituras. Irmãos, que analogia. Saindo daqui eu vou abrir uma empresa de eventos para casamento. E eu concluo então dizendo, verso 13: para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os santos. A solenidade da ocasião de sua vinda é ressaltada com esses convidados, talvez. Alguns dizem que os santos são aqueles que já morreram e estão com Cristo. Outros dizem que são as hostes celestiais, os anjos, que também será uma grande maravilha. Você ir ao encontro do noivo com miríades de anjos em volta, aguardando. Os anjos anseiam por esse momento do grande encontro, porque a redenção não faz sentido para anjos. Nós somos tidos em mais alta estima do que os anjos. Embora Cristo foi feito inferior a eles, porque foi feito homem. Mas os anjos não precisam de redenção. Os anjos que se rebelaram contra o Criador, eles não se arrependem. O inferno não foi feito para nós, para a igreja, mas para o diabo e os seus anjos. Agora, irmãos, nós vamos celebrar esse grande dia. Você gosta de festa? Você gosta de alegria? Você gosta de comemorar conquistas? Então cuide da sua vida espiritual, porque será uma alegria indizível e infindável.
você vai dizer: valeu a pena. Valeu a pena. Eu concluo então essa mensagem dizendo o seguinte: devemos lutar contra tendências do afastamento, seja pela omissão, seja pela incredulidade ou pela busca do prazer. Segundo, amar o outro não significa que você tem que concordar com todas as suas opiniões. Nós somos diferentes. Podemos ter opiniões diferentes. Ontem eu falei a respeito disso para os pastores do presbitério. E eu fiquei feliz em ver pastores de confissão arminiana tirando foto no muro calvinista. E dizendo: poxa, pastor, aqui reformou até o muro. E outros dizendo para o Aquino: olha, eu gostaria que você fizesse também na minha igreja. Eu achei o máximo. E outros dizendo como é legal uma igreja com uma identidade, onde pessoas têm um objetivo em comum. É exatamente isso. Prepare-se. Por último, nunca devemos perder de vista o nosso triunfo final. E eu termino aqui com a palavra do apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17, que diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente.